Oi, gente. Meu nome é Natália Lazarim e hoje nós vamos ter um bate-papo maravilhoso com essa fofinha, essa personalidade muito especial. E ela é a doutora Rafaela Lavalle de Almeida, ginecologista, obstetra, mãe, esposa, amiga e tudo mais um pouco. Vixe Maria, tem muitos mais aí, Muitos né? mais. Ai, Nath, obrigada pelo convite seu e do João. Eu tava esperando, né, gente? Porque, olha, vou te falar, viu? Mas tô muito feliz por estar aqui. Eu amo os dois já de muito tempo e tô acompanhando o podcast de vocês, né? Esse projeto de vocês que é incrível. Tô achando o máximo e é isso aí mesmo. Sou eu, a doutora Rafaela Lavalle, que é tudo isso aí, né? Um pouco de cada coisa. Tudo Mas junto e assim, misturado. tudo junto e misturado. Mas que mulher hoje não é tudo isso, né? Que mulher não é essa polifunção aí? Então, a grande maioria das mulheres hoje trabalham fora, tem filhos, tem marido, tem casa para cuidar, tem a vida não só a profissional, mas a financeira, tudo para dar conta, né? E mesmo as que às vezes não trabalham fora, porque o serviço da casa, ele é um Não acaba saco, nunca. não acaba nunca, ele é repetitivo e não é reconhecido, né? O mais interessante é isso. Então, todas as mulheres hoje vivem nessa polifunção, principalmente nesse mundo que é tão cobra tanto da gente ser tudo isso e na melhor qualidade possível, né? E tudo muito rápido. Uma Muito rápido. velocidade É. muito. Que é super difícil de controlar também, né? Porque a gente tenta cada vez mais ter mais funções e às vezes não percebe o tempo que você está deixando de viver com coisas mais próximas, né? Família, a convivência com os filhos, que é assim, eles crescem muito rápido, né? Vão embora de casa muito, muito Acho que essa rápido. é a parte ruim, hein? É, é a parte sofrida. E então, assim, o mundo da mulher hoje, ele é um mundo muito, muito ágil e cobra muito da gente, né? Mas tô aí, tô lutando e tô dando conta. De onde veio esse sonho, esse prazer em ser médica de Ah, mulheres? de Teve, mulheres, entendi. você teve algum professor particular assim que te Ah, inspirou, tá aí, tá vendo? talvez? Nossa, claro que ia chegar nisso, né? Mas, assim, meu pai, claro, meu pai é minha maior inspiração, não só profissional, né? Quem convive com ele sabe que ele é uma inspiração de ser humano também. E eu vejo muitas vezes filhos de médicos que acabam não nem querendo, passam longe da medicina, porque os pais sempre fora de casa. Então, assim, meu pai sempre trabalhou muito. A vida do meu pai sempre foi muito a medicina. Então, a questão de casa, às vezes, ele sempre chegou atrasado nos aniversários. Então, ou às vezes, na hora do parabéns, ele tinha que sair, sabe? Mas essa dedicação dele à medicina, à vida do outro, aos cuidados, esse amor que ele tem, que é maior amor da vida do meu pai é a medicina, tá? E então, assim, isso me encantou, com certeza. Mas eu nunca fui cobrada para que eu fosse médica. Então, eles sempre me deixaram muito, À faça o que vontade. você quiser. Mas eu nunca pensei em outra coisa na minha vida, desde criança. E, isso, na época, isso não me chamou atenção. Assim, me chamou muito atenção, mas eu não tinha relacionado isso com a minha escolha futura. O que que aconteceu? Acho que eu nunca contei isso. É, eu tinha 15 anos e meu pai, médico de cidade pequena, né? É de parto a infarto. Então, fazia de tudo. Meu pai, a formação dele é cirurgia geral, mas ele chegou aqui fazendo tudo. Então, fazia anestesia, fazia partos, cesáreas, cirurgias múltiplas aí. E teve uma vez que eu já estava estudando fora, na época era colegial, gente, agora é ensino médio. Eu tinha 15 anos e eu tinha vindo no final de semana. E uma paciente dele entrou em trabalho de parto.
É. E daí ele falou assim, quer ir comigo? Eu falei, como assim, né? 15 anos, vou entrar num centro cirúrgico. E daí eu falei, claro. Aí eu fui com ele e era uma paciente que estava grávida de gêmeos. Mais legal ainda, Mas, hein? não, e ela estava em trabalho de parto. Ou seja, o meu primeiro contato mais íntimo que eu tive com um centro cirúrgico e com a obstetrícia foi num parto normal de gêmeos. Ela é minha paciente hoje, ela e as filhas. Um parto normal de gêmeos, a primeira menina nasceu cefálica, de cabecinha para baixo, e a segunda foi pélvica, então nasceu sentadinha. E, gente, vocês não têm noção, eu não esqueço Já foi uma aula ali, né? todas as fases do parto, E daí, assim, aquilo foi, acho que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. E ver meu pai fazer parto, hoje ele não faz mais, né? Mas é uma coisa, pode perguntar para qualquer pessoa que acompanhou ele em partos. Ele é uma tranquilidade. Ele não se Ele nasceu para angustia. aquilo, né? Gente, não tira, nada tira ele do sério. Ele é calmo, ele é tranquilo. Então, assim, foi maravilhoso, sabe? E, e daí, assim, tudo bem, ia fazer medicina mesmo, fiz e tal. E num primeiro momento, quando eu terminei medicina, de especialização, eu pensei em fazer cirurgia geral, como meu pai. E até prestei prova, mas não tinha me preparado e estava meio confusa ainda. Só sei que depois de 2 anos que eu já estava formada, é que eu decidi fazer ginecologia e obstetrícia. E hoje eu acho, olhando lá atrás, que acho que foi esse parto de gêmeas que talvez me fez, né, pensar nisso, assim, de uma maneira mais firme e decidir pela obstetrícia e pela Mesmo que ginecologia. inconsciente, às vezes, Foi, aquilo te marcou muito. sim, ficou lá dentro, sabe? Lá no subconsciente mesmo. Não a lembrança, porque eu lembro muito, mas acho que o que eu senti. Às vezes foi a mão de Deus, já preparou aquele momento para É, você, e né? Eu eu acho que acho que acaba. realmente, assim, tem pessoas que escolhem a profissão, e tem pessoas que a profissão as escolhe, né? E então eu acho que talvez na ginecologia e obstetrícia ela tenha me escolhido já naquela época, entendeu? Então, meu pai foi minha grande inspiração na medicina. É Ele é até uma, hoje, né? ele é uma inspiração, na verdade, para todo mundo, né? Não só como médico, mas como pessoa. Ele esteve aqui, igual nós estávamos comentando. Ele é um fofinho mesmo. É, É, é uma aula com ele. Qualquer conversa com ele é uma aula que a sim, gente aprende muito, principalmente sobre humildade. Porque parece que quanto mais ele sabe, mais a humildade dele aflora. Então é assim, é muito incrível a conversa com ele mesmo. Não tem nem como não achar isso dele, é impossível. Então eu imagino realmente que a inspiração dele, ou sua, tenha sim, sido ele e continua sendo ele também, né? é, Então eu acho que isso é é, muito legal, né? muito. Eu costumo dizer assim, eu não sou nem perto, né, do que meu pai é. Quem sabe um Já aprendeu a ser dia. humilde igual ele também, tá vendo como ele ensina bem. Ai, meu Deus. Mas assim, eu me dou bastante. Mas existe uma diferença muito grande que isso eu precisei aprender. O que é ser uma médica mulher e o que é ser um médico homem. Isso não é machismo ou feminismo. Isso são verdades. Uma mulher médica, se ela optou por ser mãe e casar, ter uma família, ela vai acabar, de um certo lado, até um certo ponto, precisando se dedicar um pouco menos à profissão, porque ela vai precisar se dedicar mais nesse lado familiar e mãe. E eu sempre quis ser mãe, lógico. Então, assim, a única coisa, eu falo, a única não, mas o que mais me faz, me tira do consultório, me tira de onde eu estiver na minha profissão, são meus filhos. E essa é uma visão de mãe, assim, mais, né? Então, a medicina que eu faço hoje como mulher é uma medicina que é um pouco mais freada do que o que o meu pai fazia. Porque meu pai era dedicação exclusiva, sempre, os poucos momentos. Então, assim, lógico, a gente tinha muitos momentos com meu pai, mas
não eram muitos, né? Ele estava sempre na correria e sempre sendo chamado e tudo mais. Então, querendo ou não, a minha mãe foi uma figura importantíssima na nossa criação. Meu pai é um grande exemplo de profissional, de ser humano, mas quem estava ali no dia a dia e educando e criando a gente, né, foi minha mãe, porque meu pai precisava trabalhar e trabalhava muito. E hoje eu vejo que quando eu vim para Colorado, que eu terminei, né, a residência, já vim, comecei a trabalhar e tal, eu me culpava muito por não conseguir ser a médica que meu pai era. Meu Deus, meu pai, ou até hoje, né? Meu pai trabalha mais que eu. Meu pai tem setenta e Uhum. três anos, ele trabalha mais que eu com 44. Mas eu me culpava por isso. Falava, meu Deus, meu pai, né? Mas é diferente. Então, eu, como médica, mas mãe, eu não podia fazer tudo aquilo. E hoje eu entendo que eu tenho a gente tem essa limitação e essa diferença entre homens e mulheres na medicina, porque faz parte do nosso instinto também. É porque o papel do pai e da mãe na vida de um filho é diferente. Nenhum é menos importante, É, mas eu acho que realmente é diferente. Tem sim, coisa que é só a mãe que pode fazer, como tem coisa que é só o pai, e sim, eles se complementam. é isso. Mas quando é aquilo que é só a mãe, exige um pouco mais. Então, Uhum, eu entendo, né, essa é, culpa que talvez você tenha sentido, né, e que a gente sabe que não precisa ter, mas acho que acredito que é involuntário, né? sim. Mas acho que com o passar do tempo vai aprendendo a lidar com isso, Ah, né? sim, com certeza. Então, assim, eu precisei otimizar meu tempo como médica, porque eu tenho que ter um tempo maior, é, particular, vamos dizer assim, né? Então, familiar e tudo mais. E a gente sabe, né, que a gente tem que estar presente na criação dos filhos, na educação deles, porque o mundo hoje é muito louco, né? É muita informação rápida para eles também, Uhum. informações boas e ruins. Então a Você gente tem que tem que estar estar ali. sempre ali atentas, Mãe de né? atleta, Mãe de né? Que eu te atleta. acompanho no Instagram. Pois é uma graça, né, gente? Ai, eu morro de orgulho. Mas assim, essa de grande diferença das medicinas que eu e meu pai fazemos, acho que basicamente foi por isso, né? Mas eu sou apaixonada pelo que eu faço, de Dá pra verdade. gente ver. E eu amo trabalhar, eu amo fazer o que eu faço. A Dani sabe, às vezes eu tô muito cansada, mas esse cansaço pra mim é bom, sabe? Eu gosto desse cansaço. Então, É um tudo sentimento de bem. dever cumprido. É. E nossa, e quando eu vi que eu fiz alguma coisa boa, muito boa, que deu muito certo, um tratamento, um diagnóstico, cara, eu ganho o dia. Então, aí os bebês, então, né? Ai, aqueles bichinhos que dá vontade de levar pra casa num primeiro momento, depois eu já caio na Você já real. entende que tem que Não, não, devolver pra não, mãe devolve pra e mãe. chora, né? Mas tudo isso pra mim é maravilhoso, é incrível. Falando em bebês, é muito diferente você trazer alguém ao mundo, né? Eu acho que, eu já trouxe vários, mas eu tenho certeza que cada um é único. Ah, com Qual que é certeza. qual que é o sentimento, assim? Ai, gente, é inexplicável, porque assim, ai, parece bobo, mas não é. Eu costumo dizer que meu dia pode estar horrível. Eu posso estar passando uma fase horrível na minha vida, ou sei lá. Quando eu vou pro hospital para fazer um parto, para fazer uma cesárea, quando um bebê nasce das minhas mãos, eu me renovo. Eu esqueço tudo que estava acontecendo. Eu esqueço tudo que está acontecendo ao meu redor e eu só consigo ver luz, assim, sabe? É muito forte pra mim isso. Não é só mais um, nunca foi. Hoje as pessoas, eu só tô no meu consultório hoje, particular, mas as pessoas acham que eu caí de paraquedas lá. Porque é mais fácil achar isso, né, do que achar que a gente tá se dedicando à nossa profissão, assim, há tanto tempo, há tantos anos, que a gente já fez de tudo nessa vida, né? Para chegar até ali. Pra chegar até ali, pra ter esse. Então, assim, plantões de até 72 horas eu já cheguei a fazer. É, é. Mas
A gente não cai de paraquedas num consultório particular. Então, teve uma história por trás disso. Trabalhei muito tempo no SUS, né? Aqui e fora. Então, eu trabalhei em Londrina, em Apucarana, em Arapongas. E nas cidades ao redor eu trabalhei também no SUS. E, Nath, assim, eu sempre lidei com isso de uma forma que o lado de lá da mesa, ele é o lado mais frágil. O paciente me procurou, para mim podia ser boba a queixa, mas eu sabia que para ela não era. Tava incomodando. E outra, quem tem conhecimento sou eu, não é o paciente. Então, a gente precisa entender isso quando a gente é médico, sabe? E a obstetrícia, quando eu fazia os plantões, então a gente muitas vezes, a maioria das pacientes do SUS a gente não tem contato. Você só vai ter contato naquele momento. Então ela não tem por que confiar em você. Como que ela vai confiar a vida dela e do filho em alguém que ela nunca viu antes? E então a maneira como a gente atende ou acolhe essa pessoa vai fazer muita diferença naquele momento de vida dela. Então pode ser traumático ou não. Não estou dizendo para você que talvez todas as pacientes que tiveram parto cesáreo comigo me amaram. Talvez não. Porque não são todos os dias que a gente tá bem, não é todo dia que a gente tá sorrindo para tudo que vê. Muitas vezes a gente também é maltratado. Então, tem paciente que, talvez por traumas anteriores, já chega na defensiva. E tem dia que você não tá a fim de levar esporro, então você responde, né? Mas, de uma maneira geral, eu sempre tentei fazer essa parte da forma mais humana possível, porque eu entendo a sensibilidade desse processo, entendeu? Então, o É porque você nascimento já passou por ele do outro é. lado da história. Sim, isso é super importante. E o nascimento de um bebê, é o maior, é o auge da vida, né? E eu costumo dizer, eu não sei lidar com o contrário. Eu não sei, não sei. A gente aprende a não é não se envolver tanto, aprende a colocar alguns bloqueios assim quando isso acontece. Mas não é fácil. Eu Então, imagino você ter que ir pra frente numa situação que não é o esperado. é, Porque o esperado é que ocorra tudo bem e que a criança é, nasça, não o contrário, né? não o contrário. Então, quando a gente se depara com um desfecho ruim, né? É, aquilo martela na minha cabeça, no meu coração, porque nunca é o que a gente quer. Quem trabalha com obstetrícia não quer isso, né? Então, é pesado, mas graças a Deus, a imensa maioria dos casos dão certo, vão bem e só bênçãos. E como eu disse no videozinho que eu gravei hoje, que eu soltei no Instagram, Ah, que além de ginecologista, obstetra, é um pouquinho de psicóloga. Então, porque assim, as mães chegam lá, não é todas que são calmas, tranquilas e tudo mais. Tem aquele não, nervosismo, aquela ansiosa espera, porque são 9 meses, porque a mãe já quer um negócio pra ontem, né? A pronto, mulher já quer um negócio pra ontem. Então, a Aham, mãe, querendo ver a carinha do filho, ela faz tantos planos. Então, tem que dar ainda tem que ajudar a segurar a ansiedade, além de sim. cuidar da saúde, né, física da mãe e do bebê, você tem que saber lidar com esse turbilhão de Mas você sentimentos, sabe né? que essa é a parte mais importante, eu acho. Na obstetrícia em si, isso é o que mais conta, porque a gestante sempre está em dúvida. Ela sempre não sabe se está certo, se está errado, o que está acontecendo. E eu acho que cabe ao médico realmente passar esse conforto, essa tranquilidade, né? E assim, o que eu costumo dizer é que a gente consegue melhorar muito tudo isso quando você informa a paciente. Você conversa com a paciente, você explica Porque senão cada o sintoma, processo. cada coisa que acontecer, ela vai querer ligar para médico, isso é com certeza. Sim, então você explicar todo esse processo e ser firme, né? Assim, ter conhecimento do que você está falando. Mas isso ajuda muito nessa condução. Então, eu
é muito difícil ter uma paciente que é difícil de lidar. Claro que tem umas mais ansiosas, outras menos. E muitas vezes eu penso, não, eu tenho, eu sei que isso não é grave, então ela não sabe. Então deixa eu orientar direitinho para ela ficar o mais tranquila possível. E psicóloga sou, mas não é só na obstetrícia, né? Acabo sendo muito na ginecologia. Na Eu verdade, eu sei disso. posso falar, Pode falar, conhecimento isso é de verdade. causa. Porque assim, o atendimento da psicologia na ginecologia já começa ali com a Dani na recepção. Eu posso falar, gente. Começa com ela. Porque Você ela viu, já né? acalma a gente ali. Isso eu posso falar que é verdade, porque eu testei o negócio. Não, mas a Dani foi uma escolha, né? Que, na verdade, escolhas de outras vidas, né? Eu acho. Que a Dani, a gente tem uma relação muito, muito grande já há anos. Ela, não sei se todo mundo sabe, mas a Dani cuidava dos meninos, dos meus filhos. Ela tá comigo há mais de 12 Se as anos. crianças gostaram dela, gente, então todo mundo gosta. Porque criança seleciona quem não gosta a dedo. Já Ah, com começa por aí, né? certeza. E depois do Miguel já veio o Pedro, a Dani foi ficando. Daí eu não sabia mais onde usar a Dani em casa. O que que eu fiz? Falei, Dani, você vai pro consultório. E a Dani tem uma proatividade, e a gente se entende muito. Então dá muito certo, se entende no olhar. A gente costuma dizer que quando ela tá fazendo os nossos vídeos, né, nos partos, ela olha pra mim, eu olho pra ela, eu já sei o que que eu tenho que fazer, que posição que não tá legal, arruma não sei o que, sabe? Então, e a Dani, ela, assim, ali no consultório, ela é a minha vitrine. O seu atendimento, na verdade, começa por ela. Ela faz parte da jornada do paciente, que falam muito, não sei se já ouviram falar desse termo, a jornada do paciente. Ele começa muito antes do médico. Então, eu acho, eu também sou paciente, já fui em muitos médicos. E você ser recebida mal na recepção, Você já gente, vai lá por algum você já, motivo, assim, né? né? Você já nem quer voltar. Então, é uma coisa que eu sempre tive muita preocupação. E eu sabia que com a Dani ia dar muito certo. Porque ela tem essa preocupação de também receber bem, sabe? E acolher. Então, é uma delícia, né? Uhum. É um ambiente maravilhoso. Já entra na sala um pouco mais calma. Você chega ali comendo as unhas, aí a Dani já te acalma. Então você já entra um pouco mais calma. Daí eis que chega ali. Opa! Eu vim encostar com a ginecologista, mas tá bom, vamos conversar ali. Não, Vamos ter um gente, eu vou papo falar uma ali. coisinha aqui, tá? Isso aqui é um desabafo. Ela ganha mais lembrancinhas do que eu. Paciente vai lá pra deixar chocolatinho. Eu pra conheço uma paciente que fez isso. Eu acho que foi eu. Aí eu falo, como assim? Você ganhou de quem? Ah, fulano. Falei, credo, mas não me deixou um bombom. Tá bom, da próxima vez eu levo Ah, pras fica a duas. dica, tá, Fica a querida? dica. Viu, Dani? Você não deu um bombonzinho pra ela, Dani? Ai, tá tudo certo, então. E essa semana eu vou lá pra dar um bombonzinho pra Acho ela, bom. fica tudo certo. 70, porque eu tomei regulando, né? Então tá bom. Mas e aí depois que passa por essa fase do atendimento na recepção, aí a gente chega no consultório, chega ali meio ansiosa, meio sem saber o que falar, aí chega a doutora Rafaela com essa calma toda, não tem como ficar nervosa daí, né? Ai, tomara que não, né? Na verdade, tem gente que chega. Ontem mesmo chegou uma paciente com a mão gelada. Foi a primeira vez que ela já me seguia, me acompanhava e tal, mas nunca tinha. E acho que ela nunca tinha ido no ginecologista. E daí me escolheu, olha que legal, né? Pra ser a primeira ginecologista dela, mas chegou gelada, porque não sabe. É lógico, você não sabe o que vai encontrar, né, gente? E o que acontece muito o Instagram, as redes sociais, né? É, as pessoas, todo mundo é super legal. É muito profissional, é Tudo muito dá certo, legal, né? tudo dá certo. E eu cansei de ver e de presenciar e de saber de, às vezes, profissionais que é uma coisa no Instagram, né, nas redes sociais, e a hora que se depara com a pessoa pessoalmente, ela é completamente diferente. Ou que ela faz distinção.
Tem situações que a gente vai pro atendimento que a pessoa mal olha na sua cara, eu tá doendo aqui, É. não deu 2 minutos, você já saiu, Não, você não sai de lá é, conformada com aquele diagnóstico. Pode até sim, ser aquilo, mas você não sai com aquela confiança de é, que é aquilo, porque a pessoa nem te escutou. sim, é bem isso. Então, aquela salinha ali que você tem de acolhimento, antes de ir para aquela outra salinha daqueles exames que não são tão legais, Da mas agonia. ainda é legal. Mas aquele acolhimento que você faz antes faz muito a diferença. Então, assim, olha os passos que você faz para chegar na terceira salinha, né? Então, Sim, eu acho que isso faz muito a diferença. e é um processo que tem que ser bem trabalhado, né? Então não adianta eu ser super legal no Instagram, eu tá, nossa, ela é descontraída, ela é carinhosa, muita gente, inclusive, gente, tem gente que manda pra Dani, mas ela é assim mesmo? É verdade, ou ela tá fazendo uma cena só pra aparecer, né? Então não adianta nada, chegar lá, né, a hora que importa realmente pra pessoa e eu ser uma pessoa completamente diferente do que eu tenho me mostrado nas redes sociais. E, bom, eu acredito que eu não sou Não, diferente. não é. Não é. É um acolhimento, assim, muito diferenciado. Então, é assim, e nem falei ainda a parte da ginecologista, né? Então, nós estamos aqui na psicologia ainda. Aí, para aquela terceira salinha, a gente vai ali um pouquinho gelada, mas a gente já vai sabendo que vai dar certo, porque você já explicou, você já tirou as nossas dúvidas, e às vezes a dúvida nem era sobre o que a gente foi lá fazer, às É vezes era umas verdade. coisas, uns assuntos totalmente aleatórios. Mas a Sim. gente já vai para fazer o exame ou para pegar algum resultado, já vai mais tranquila, Aham. né? Então eu acho que isso faz, eu acho não, eu tenho certeza que faz toda a diferença. Eu percebo que eu tenho uma relação muito, muito boa com as minhas pacientes, de muita proximidade sabe o que eu costumo dizer? Que às vezes a gente fica imaginando, nossa, tal médico, médica, né, super famosa, ai, queria tanto passar. E, e de repente, assim, caríssima consulta. Você chega e às vezes não que seja, não é ele é bom médico, ele é uma boa, Mas não te ela dá é, aquela intimidade. não, e não bate o santo, gente. Se não bater o santo, eu Não falo, vai. não volta, Não porque não vai. vai dar certo. Pode ser o tratamento mais top, ponta de ponta, mas não vai dar certo, porque tem que ter uma conexão entre o médico e o paciente de confiança. Se essa conexão não existe, esquece, vai pro outro, porque não vai dar E eu certo. acho que na obstetrícia tem que ter isso, porque Isso assim, você não tá confiando só a sua vida, você tá confiando a vida do seu bebê. é, Então, assim, e é o bem mais precioso que a mãe tem. sim, Você não vai querer confiar isso a qualquer pessoa. Então, eu acho que é uma escolha realmente feita a dedo, é muito minuciosa, é muito detalhista, né? é sim, e é importantíssimo, né? Então, eu acho que a gente tem que saber escolher os profissionais que a gente procura, porque é, a nossa saúde é o bem mais precioso que a gente tem, né? Então, tem que ser cuidado por alguém que você realmente tem uma boa relação. Isso é muito importante. Fora a obstetrícia, tem a parte da ginecologia também, né? Uhum. Qual que é o assunto mais recorrente em consultório Hum, de mulheres? A queixa ou tem de tudo, né? tem de tudo um pouco? As Tem. mulheres que fogem do consultório? Essas tem várias. Nath, isso depende muito da idade. Então, as mulheres mais jovens, elas normalmente me procuram para métodos contraceptivos, né? É, eventualmente corrimentos que estão tendo, que não sabe se é normal ou não. E então, assim, as mais que às vezes um pouco mais velhas, a partir dos 30 e poucos anos, a mulher começa já a entender que ela tem que ir no médico todo ano, né? A maioria. Deveria, pelo menos, né? Mas então, assim, já entendi o quanto ela vai ter que cuidar mais da saúde no dia a dia, porque daí ela já passou para uma próxima fase, que ela já é mãe, então ela precisa estar bem para poder fazer toda essa função, todas as funções, né? E eu tenho também aquelas pacientes 40 a mais, 50 a mais, que já estão na fase de transição menopausal, climatério, que daí são as queixas dessa fase mesmo, né? Que daí começa a cair energia,
indisposição, aí a libido. Bom, libido é uma que É um assunto. é um assunto que não tem idade. É engraçado isso, porque hoje em dia eu tenho visto que mesmo as mais jovens, elas também estão tendo queixa de diminuição de libido, de perda de, que não deveria, teoricamente, né? Claro que nessas pacientes mais jovens, às vezes o uso de contraceptivos, né, de anticoncepcionais, via oral ou injetável, principalmente, são os que mais influenciam. Mas mesmo assim, elas parecem que também estão sofrendo com isso. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a questão das redes sociais mesmo, né? Desse excesso de informação. Então, não sei. Às vezes a mulher ela precisa fazer muita coisa ao mesmo tempo, então não sobra tempo para pensar nem em sexo, em prazer e tudo mais, né? E isso afeta as mais jovens também. E as mais velhas é porque depois que tem filho, gente. Quem que consegue transar com filho pequeno na pé, por favor, né? Tem essa fase terrível. Bom, primeiro momento da amamentação e tudo mais, você não quer nem chegar perto, né? Tem paciente que vem no Você começa a revisão. sentir feia, umas coisas assim, né? Tem paciente que vem na revisão pós-parto e, doutora, meu marido pediu perguntar quando pode. Eu acho que, na verdade, ela nem queria perguntar, mas o Aí marido eu queria, falo, né? tá, você quer que eu responda pra ele o que ele quer ouvir ou o que você quer que eu diga, né? Porque ela fala, "Ai, não, fala 90 dias, sei lá." É até engraçado. Mas, então tem essa fase também, e daí as mulheres mais velhas já é a questão mais hormonal mesmo, que começa a complicar, né? Então, depende da fase, sabe? Aham. O calo aperta dependendo da, Depende da da fase. fase. Mas eu acho que a questão da libido realmente é uma coisa que a gente vê realmente em todas as Até em idades, conversa né? com as amigas, assim, né? Aham. Então, em roda de amigos, fala, não, não, ai, não, ai, de novo essa semana. Mas é porque também é uma mudança de hormônio, de tudo mais, e mexe com o sono. Eu acho que mexeu com o sono da pessoa, não Ela não vai estar disposta para nada, né? parece que já vai dormir pensando, daqui a pouco o bebê acorda, o que que eu vou fazer enquanto o bebê acorda? Ah, Você não não, sabe se você essa dorme, se fase, você come, se você toma banho, o que que você faz, né? essa fase tinha que ser, a gente tinha que ter castração química para os homens por um período nessa fase, para, né, tentar entender a gente. Depois que o bebê já cresceu e já é uma criança, um adolescente, a gente entende que essa fase passa, mas quando você tá Sim, vivendo o momento, ela passa por cima de você de ali no caso, né? você, nossa, é uma avalanche, né? Mas essa fase de pós-parto, ela é muito tensa, é um capítulo na vida da mulher Você que já tá ele com um bebê novo, é, você não sabe como lidar com aquela situação. são vários fatores envolvidos, então essa incerteza de cuidar de uma vida que depende exclusivamente de você. Tem a questão hormonal, que é uma bomba de hormônios, né? Então, passou pela gravidez, aí vem o pós-parto. Então, tem a questão do, do- de você não se reconhecer mais também. Você Fica tudo acha muito que é. diferente. E daí, assim, as pessoas tendem a achar que é igual em novela, né? Ganhou nenê, saiu magrinha, sem barriga, Tá lindona, amamentando com o cabelo com o bonito, cabelo hidratado, com a unha bonito. feita, né? Não é assim, né, gente? Isso leva meses para voltar ao normal. Então a autoestima tá lá embaixo, E cada pessoa é de um jeito e demora o seu tempo. com Mas igual certeza. com as redes sociais, parece que é tudo muito simples Tudo e é que todo mundo simples. já teria que, ai, assim já fiquei pronta. Não, eu fico pé da vida quando às vezes eu vejo essas influencers, né, sei lá, é, nessa fase, falando da dificuldade porque não, eu não tive tanta dificuldade em amamentar. Porque a fisioterapeuta, a fonoaudióloga, tava lá com ela o tempo inteiro, entendeu? Porque ela tem babá dia, A noite do e finais sono, de como chama? semana. Que cuida do Do sono do sono. bebê.
Cara, não é Tem essa a a que faz o trabalho da realidade. casa. Sim, da casa tem 3 pra fazer, Uhum. né? E então, assim, você amamenta, ela amamenta, dá pra alguém que vai. Então, assim, a maternidade real das mulheres, no geral, não é essa. Não é isso que acontece. E aí elas estão ficando frustradas. Totalmente delas, meu Deus, mas Sorte olha, que ela. quando eu fui mãe nem tinha Instagram, viu? Amém, né? Então, assim, elas querem em 6 meses, nem isso. Antes de. Não, tive uma paciente que ela teve o parto. E daí ela tava nessa fase assim tão bizarra que ela foi parto normal. Mas aí com 15 dias ela falou assim: "Ai, posso voltar pra academia? Porque eu não tô me sentindo bem com a minha barriga". Falei: "Claro que não, tua barriga ainda não voltou ao normal, o teu útero ainda tá grande". Ele E não. eu nem querendo ir pra academia e ela querendo voltar, meu Deus! Daí eu falei: "Não, você não pode". Porque assim, é uma cobrança externa e é uma autocobrança muito grande hoje em dia, né? Que você tem que ser perfeita e você tem que tá nova de novo e ativa de novo. Então, assim, é demais. Não é daquele jeito. Não, gente, não é. Não é. Vai Ah, por mim, né? vai por mim, não. Vai ser difícil, vai ficar pra baixo mesmo. E tá tudo bem, porque vai passar, entendeu? Vai passar. E fica fora da academia por um tempo, porque também ninguém é de ferro. Não precisa tudo aquilo, né? Não. Eu vejo, por exemplo, eu já fiz uma simulação, não, mas, por exemplo, eu fui mãe aos 20, engordei 8,5 kg só de barriga. Eu saí do hospital sem barriga nenhuma, Nenhuma. nenhuma. Mas ali a idade me ajudou muito, o meu organismo me ajudou muito, porque, né, eu sempre fui muito magra. Então, com Sim. 15 dias exatamente, eu estava exatamente como eu era. Exatamente. E não fiz nada, Sim. não fiz nenhum procedimento. Mas era 20 anos. Era 20 anos, entende? Depois dos 15 dias, eu emagreci até um pouco Mais do que mais. tava O antes. bebê com a bochecha gordinha e a mãe ali igualzinho uma caveira, né? É. Mas assim, mas foi eu e foi naquela idade. Por exemplo, se isso viesse a acontecer comigo hoje, nessa idade, eu sei que não seria Ai, daquela gata, forma. não ia E ser. não, Não. já não é, porque o peso que eu tenho hoje já não é nem perto do que eu já tive naquela época. Então, assim, não adianta às vezes você se cobrar por isso. A idade é outra. Ai, mas a minha vizinha. Não, mas é a sua vizinha. E as Não. mulheres, elas fazem isso sim, né? Você pode falar Ai, muito mas, melhor do que eu. nossa, demais. Mas sabe que uma coisa interessante que eu vim vendo uma entrevista uma vez de uma psiquiatra. Ela falando que antigamente, antes das redes sociais, a grama mais verde era a do vizinho. A do vizinho a gente passa e vê, né? Tá, ai, vou melhorar a minha, tal, beleza. Agora a grama mais verde é a da Virgínia, é a do Neymar. Cara, é fora de base de comparação. Não adianta, e as pessoas têm se frustrado justamente por isso. Se comparam com coisas inatingíveis, assim, para a maioria dos seres Dos humanos, né? normais, Dos né? normais. E isso acontece em todos os sentidos, né? Então, usando até a própria Virgínia, né? Tá na terceira gestação, que me dá até agonia dessa menina grávida pela terceira vez, assim, 3 cesáreas seguidas, mas tá bom. É, mas em 2 meses, ela já tá com aquela barriga dela lá, que eu nem sei que nome tem aquele músculo, Chapada. né? Chapada, mostrando e tal. É assim para todos. Não, gente, não tem como. Ela tem acesso a tudo quanto é profissional para fazer aquilo por ela também. É lógico que ela tem a parcela dela de responsabilidade, mas ela tem recursos Pra para isso. isso. Então as mulheres têm se cobrado demais por coisas que são até impensáveis, né? É muito, né? É Muito, muito. Deixa muito. a gente voltar aqui para a nossa normalidade mesmo. Aham, Vamos ver umas coisas de mulheres mais reais, alguma aham. coisa assim que fica mais certo. Com certeza, é mais fácil de chegar, né? Uhum. Sem ser também essa parte da gestação, como chama depois? É Puerpério. puerpério, até meio difícil de falar, né? Puerpério, é. O que você mais gosta de tratar no consultório? Claro que assim, referente à doença, eu acredito que não seja legal, assim, vamos dizer, de É. tratar. Mas o que você fala assim, não, esse assunto me agrada muito, sem ser os bebês. Olha, depois que eu fiz 40 anos, tem 44, né? Eu Com carinha percebi, de 20. de 20 não, mas tô me esforçando. É,
Mas assim, eu percebi muita coisa mudar em mim, não só esteticamente, eu não tô dizendo por fora, tá? Porque eu sempre gostei de me cuidar, sempre fui vaidosa. Então, meu cabelo sempre tá parecendo uma peruca, né? Todo mundo fala. Ele não acorda assim, mas tá bom. Então, eu sempre me cuidei, sempre quis parecer bem pra mim mesma. Mas, assim, como eu me sentia, né? Então, eu percebi que eu tava mais indisposta, mais irritada, mais sem paciência com ninguém. Às vezes eu tô ainda, mas mudou muita coisa, assim, no dia a dia, sabe? Eu amo trabalhar, eu adoro, mas estava pesado demais, estava mais sofrido. A libido também caiu, né? Influenciou bastante. E daí eu fui percebendo que realmente a gente, quando muda, vira essa chavinha dos 40 a mais, muita coisa começa a acontecer. Eu ainda não cheguei na menopausa, então meus exames, assim, no geral, são exames ainda bons, né, da parte de hormônios femininos, mas mesmo assim, a gente começa já a ter um declínio hormonal lento, e alguns hormônios que, principalmente esses que fazem mais ação na disposição, nesse vigor do dia a dia e tudo mais, eles começam a cair mais. Por exemplo, a testosterona. Então, é um hormônio que cai muito. E daí eu comecei a perceber que quando a gente trata essa mulher que está passando por essa fase, então você regula o que está faltando nela, as vitaminas que estão embaixo. Todo mundo tem deficiência de vitamina hoje, gente. Todo mundo. É impressionante. Porque assim, come-se muito mal, né? Na maioria dos casos. O intestino de todo mundo é uma porcaria, então não absorve as vitaminas, entendeu? Então, todo mundo tem deficiência de vitaminas. E as mulheres nessa fase, além disso, elas também estão passando por essa queda hormonal. E quando você trata isso, você melhora, dá esse suporte de vitaminas, e estimula a atividade física, um sono de qualidade, e vai repondo os hormônios que estão ali faltando. Cara, a vida dela muda. Ela E você vê essa volta, diferença. tipo, você fala, nossa, ela voltou a viver de novo. E daí isso é muito gratificante hoje pra mim, porque eu tô passando por essa fase. Então, eu tô precisando. Tanto que assim, tô super mais ativa e mais firme na atividade física, que eu não era há um tempo atrás. Mas eu percebi que é a sina que a gente tem. Essa é a nossa realidade, vai ter que ser assim, E entendeu? toda a questão da saúde em si acaba caindo, né, É. nisso, né? Fica todo mundo, né, João, Vitor, Bertonin, fica todo mundo falando disso, que saco. Mas, Mas é isso. mas é isso, porque ó, gente, existem pilares da qualidade de vida do ser humano. E a qualidade de vida de qualquer homem, mulher, criança, não tem como. Se não tiver atividade física regular, alimentação saudável e sono de qualidade. Então, assim, só de fazer isso, a grande maioria das pessoas já iam mudar a vida, entendeu? E não acontece, né? A E gente sabe sabe qual que que é o não negócio? acontece. Todo mundo sabe disso, Mas mas não. fica pensando, mas será que é isso? Não, mas é que eu queria um Não. remédio, né? Mas é que eu queria Ah, melhorar. Por exemplo, você não tá bem agora, você sabe que é a falta da atividade física, você sabe que é a falta É, da alimentação correta, mas você quer um remédio porque você quer melhorar de hoje para amanhã. E aí você fazendo o certo, você não vai melhorar de hoje para amanhã. É um não. São processo. meses. E a gente tá acostumada, É, que é uma fórmula lá milagrosa que você sim. melhora. Ah, eu tô ruim agora, não, mas amanhã eu quero É estar bem boa. isso. E É um daí processo. é um processo exatamente. E é muito difícil trabalhar isso na ginecologia, sabe? Porque realmente ninguém quer mudar, né? Sair da zona de conforto que fala, né? Na verdade, eu já ouvi isso. Não é a zona de conforto, é o que é familiar. Porque nem sempre tá confortável.
Então, aquilo ali que você tá vivendo nem sempre é confortável. Só que é familiar. Então, é mais fácil de lidar com o que você já sabe, né? Então, é difícil mudar por isso. Então, ninguém quer acordar, sei lá, 40 minutos antes para ir para academia, O né? celular Ah, até não. desperta, mas você desliga. Você Não, amanhã eu desliga, vou. amanhã eu vou. Soninho. Eu Esse sei. último soninho é tão bom, Parece que aquele que você né? precisa levantar é o É. melhor. Falar, mas esse daqui tá tão gostoso, eu vou voltar a Sim. dormir. Ah, mas deixa eu começar esse pastelzinho hoje. Amanhã eu começo sem pastel, E esse sem o amanhã, né? doce. Amanhã não chega, né? Porque sempre vai ter alguma coisa para tirar a gente disso. E daí tentar fazer as pessoas perceberem o quanto isso é importante na vida delas, em todos os sentidos, na saúde, mas na mulher, dessa fase, eu falo que é imprescindível e cada vez mais os estudos mostram isso. Então, quando eu consigo mudar a vida de alguém dessa forma, para mim é assim maravilhoso, porque eu sei que ela tá vivendo de novo, vai ter qualidade de vida de novo, O sabe? bom seria era que se não esperasse chegar nessa fase, né, É o Natália, né, ideal. mulheres todas aí que devem Né, estar nos Natália? assistindo e que vão nos assistir, né, Natália? Eu, no caso, o ideal seria não esperar chegar nessa fase, não Uhum, esperar chegar a ficar doente, não esperar para começar a fazer isso, porque daí tudo vai ficando mais difícil, com certeza. né? Vai Não ficando. sei. A massa muscular mesmo. Eu vi a Cláudia Raia uma vez falando. Hum. Meu Deus, eu perco a massa magra no banho. Eu vou lá na academia, faço isso, faço aquilo, aí eu vou tomar banho, a massa magra faz Ah, gente, assim. dá desgosto. Agora que eu tô indo. E assim, eu falo, eu tô indo sempre, mas eu vou 3 vezes na semana. Eu não consigo fazer mais que isso, né? Mas já tá bom. Então, super. Aí quando tem semana que ou eu vou para curso que eu não vou conseguir, ou acontece alguma coisa, alguma intercorrência, eu não vou. Fico uma semana sem ir. Já derrete tudo. É isso aí que ela falou, coitada. Eu tô nessa daí, entendeu? Aí a gente luta, luta pra ter aquele músculozinho, dali você fica uma semana, igual você falou, você volta e fala assim, não, mas cadê? Tava Sim. aqui. Eu vi esse músculo da perna, ele tava aqui, cadê? E Não. realmente é. E assim, eu percebo por mim. Quando a gente era mais nova, eu falo que Deus me ajudou muito. Quem não ajuda ele sou eu, sabe? A minha genética sempre foi muito boa. Aham. Então eu nunca precisei fazer esforço nenhum para ter aquele corpo que eu queria. Pode não ser o melhor, mas para mim tava ótimo. Tava Então bom. eu nunca precisei fazer esforço, então eu nunca Sim. vi essa necessidade. É. Sempre fui magra, assim, tá do jeito que eu queria. E aí vai passando o tempo, nananã. Aí nos 30 anos eu achei aquela parece que começou a despencar. Já Como começa. que fala? A lei da gravidade começou a trabalhar contra você. Mas você Então, sabe nos que 30 eu já achei esse o peso. colágeno a gente já começa a perder com 25, né? Eu Então, fui perceber nos 30. mas já começa. E essa questão realmente da composição corporal, porque assim, gente, eu costumo dizer que não existe padrão, não é para ter padrão. A gente precisa buscar a saúde, né? Então, quando a gente, hoje em dia, principalmente, tá? As pessoas acham mais importante emagrecer de gordura do que, por exemplo, ganhar peso na balança se ganhou massa muscular. Falar assim, tá, então nós vamos pesar. Você vai fazer atividade, aí uma semana depois, uma semana não dá muita diferença, né? Mas ela emagreceu na balança, mas ela perdeu massa muscular. Não, uma semana depois ela ganhou peso, mas ela perdeu gordura e ganhou Ganhou massa. massa. Não, ela quer perder peso. É porque a massa, ela pesa mais do que a gordura. Com certeza. Então é uma inversão de valores, na verdade, Uhum. porque hoje em dia é melhor ser mais gordinho, mas ter bastante massa muscular, do que ser aquele magrelo, entendeu? Do que não ter massa Porque muscular. é a massa que vai Porque segurar você ali, né? Depois, eu não lembro quem que eu ouvi falando. Olha, vocês façam musculação, vocês tenham massa magra, vocês tenham suporte, porque depois, quando vocês forem no banheiro sentar no vaso, se você não conseguir, é aquilo que vai te dar o suporte. Mas eu falo que eu malho hoje pra levantar do vaso aos 80, sozinha, né? Então, olha que Entendeu? importante. Mas, ó, a verdade é que a mulher, ela não vai, nem todas não vão na academia por conta de saúde, não. Ó, eu vou falar por mim, tá? A gente não vai por isso, não. Olha, acho lindo quem fala, não, eu vou pela saúde. Eu tô falando pelo menos a verdade, não vou, não. Nath, Nem é esse sabe? o motivo no Olha, eu momento. vi uma vez uma pessoa falar isso.
Não importa porque você vai, Mas você tem que mas você ir. vai, cara, tem que Sabe ir. aqueles memes do Você vai pra Instagram comer, lá? por exemplo, eu venho pra academia pra Que eu quero comer. comer. Então tá, tudo bem, come, mas vai pra academia, Não entendeu? interessa o Eu venho motivo. pra não surtar. Tudo bem, então vai pra não surtar, mas vai. Mas vai. Então não importa por que que você vai, mas vai. Porque vai trazer benefício de qualquer forma, entendeu? Então, e às vezes a gente tá com alguma, não sei se é doença, por exemplo, os corrimentos, as candidíases de repetição e essas coisas todas, e a gente sabe que tem tudo a ver. Tudo a ver com o estilo de vida, Uhum. tudo a ver, né? Então eu canso de receber pacientes com, por exemplo, candidíase de repetição, que acho que é uma das, né, dos corrimentos mais frequentes. Você vai começa a questionar hábitos alimentares, péssimo. E se a pessoa falar que tá tudo certo, você já sabe que não tá, né? Não, porque é óbvio, né? Então, Então, é um consumo exagerado, realmente, de carboidratos, é um consumo exagerado de carboidratos que eu digo qualquer carboidrato. Então, não é só açúcar. O açúcar é o pior, né? Então, mas de todos eles. Mas então não posso comer doce mais. Gente, ninguém tá falando isso. O problema é que a exceção vira rotina. Então, você poder comer um doce, poder comer coisa diferente, comer pizza, lanche, tudo bem, claro que pode, eu como também, todo mundo come, nutricionista come, o povo fala que acho que não, mas come, come. entendeu? O problema é que tem gente que faz isso todos os dias. Fazer isso todos os dias acaba com a sua saúde. Você está acabando com o seu intestino, então você acaba com a flora, e daí você leva a uma série de situações como a candidíase que a gente não consegue controlar. E daí você vai enfiando remédio, pomada, isso e aquilo, e nada vai melhorar. Porque não adianta, enquanto você não mudar o teu estilo de alimentar e a atividade física, o teu organismo não entra em equilíbrio, né, em relação à flora e tudo mais. Então, você não vai melhorar. Você melhora um período e volta. Melhora um período e volta. E tem que ser tudo ali meio equilibrado. Não adianta também vai fazer uma dieta muito perfeita, come tudo certinho, mas não faz atividade física e dorme mal. Então, assim, tem pessoas que falam, não, mas eu faço muito, se mata na academia, não sai da academia por nada, mas não dorme bem e não come bem. Não come Então, é bem. assim, não É. adianta você exagerar em um e deixar faltar nos Não, outros, né? eu acho que assim, para a saúde, a gente tem que entender o equilíbrio, sabe? Tem que ter equilíbrio em tudo. Não é nem. Tanto que eu também não acho legal aquelas pessoas que eu não acho que faz bem quem fica 3 horas numa academia todos os dias. Isso não é saudável também, né? A não ser, lógico, atleta, né, de alto rendimento, daí é outra situação. Daí é As completamente pessoas diferente. do senso comum ali, né? Gente normal, né? Isso também não é bom, né? Então, nenhum excesso é bom. Mas o que a gente vê é justamente o contrário, que ninguém quer fazer o que é importante, né? Mas tô lutando, tá? Tô tentando convencer cada Mas vez tá indo. mais. Mas a gente te acompanha nas redes sociais, tá vendo que você vai bonitinho, já dá pra ver os desenhos dos músculos, tá? Ah! Então, a gente fala assim: "Não, amanhã eu vou. Não, não tem que, não, mas amanhã, sabe? Olha, amanhã não vai dar, né? Porque Não, eu tô sempre tem alguma cansada." coisa para acontecer, sempre tem um. Aí uma semana tá na TPM. Aí na outra Sim! semana é porque está naquele período, já foram 2 semanas. Aí choveu. É, agora que eu ia, aí Fez frio! esfriou. Então, 7 graus, mas quem aí que vai? agora, do nada, esquentou muito. Como que eu vou desse jeito? Não tem saúde que Não, aguente. mas ó, é tão legal que esse negócio da rede social é meio estranho, mas é legal também quando eu recebo alguns feedbacks, né? Que paciente que chega, pessoas que chegam até mim e falam assim: eu só comecei na academia porque você vai. É Aí me muito mandam, legal às vezes, isso, né? quando passa uma semana que eu não posto nada da academia, falam: ué, não tá indo na academia? Então, assim, realmente, assim, eu falo. Não quero ficar influenciando as pessoas, ai, ficar sendo alguém que
Ah, você só fala disso. Não, não é isso. É que eu tento mostrar, né, o quanto é importante a gente Que na ter. verdade ajuda muito. Esses dias alguém falou assim: ah, é bom você não postar o seu dia, eu não posso. Mas quem não quiser não ver, só não vê. Só não ver, Fica né, tudo gente? certo. Mas quem quer ver, deixa a pessoa ver. É igual a gente estava comentando, tem pessoas que se inspiram, sim. E não é para falar que é 100% correto, que eu faço tudo certo. Não, mas é para mostrar que é possível, sim. Comer o docinho ali, ir na festinha ali, mas Claro. também na academia, mas também fazer isso. Então, assim, dá para mostrar que uma pessoa normal, que uma pessoa real, consegue viver dessa forma e É. ficar bem com isso. Sim, e assim, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso, porque como que eu vou convencer meu paciente, a minha paciente, de que ela tem que fazer se eu não tô fazendo? É muito bonito Gente, por falar, né? favor, né? Não, é hipocrisia até. Então, e eu posso dizer que pra mim, tudo isso que eu fiz por mim no último ano que eu peguei mais firme, que foi depois que eu fiz minha cirurgia de endometriose, que eu também fiz a retirada do útero e tal, que daí eu criei uma consciência maior, então decidi me cuidar mais nesse sentido. Mas aí mudou tudo, minha vida inteira mudou, meu psicológico mudou, entendeu? Tô muito menos ansiosa, eu falo que eu vou pra academia fazer terapia. Então eu percebo que eu fico melhor nessa rotina, né? E é claro que a parte do médico, o ideal seria a gente poder só fazer corrigir os detalhes, o que tá saindo, assim, nossa, tá fazendo tudo certo, mas ó, isso aqui tá um pouquinho assim, então vamos corrigir e tal. O problema é que hoje a gente faz uma medicina muito mais curativa, é muito mais tratamento do que prevenção, né? E eu acho que deve Todo ser o mundo vai a contrário, hora que o calo aperta, a hora né? que o calo aperta. E às vezes eu falo, principalmente na ginecologia, a gente tem muito disso, né? A hora que o calo aperta, às vezes o negócio já espanou, já não dá tempo. Ou vai ser um tratamento muito difícil, né? Casos de câncer de colo uterino, por exemplo, se você faz o acompanhamento correto, então tem alimentação saudável, você faz atividade física, você acompanha todo ano com o médico e tal. Claro que a gente não vai impedir que uma coisa aconteça, uma lesão, ela se apareça, mas a gente pode pegar ela bem no comecinho. E a E probabilidade de daí dar ela não vai certo é virar um muito câncer, maior, né? gente. A gente vai tratar antes disso, entendeu? Então, essa questão, quando a gente fala de prevenção, é nesse sentido. É corrigir o problema antes dele ficar incorrigível. Então, é nesse sentido que eu Tem acho. gente que fala assim, eu vou no médico pra quê? Vou ficar procurando doença? Ah, É, eu tenho então, pavor de quem fala isso. nossa, eu também, Gostar né? de ir, gente, né? Quem gosta, assim, quem quer ir, mas assim, não é você procurar a doença, Não, né? claro que É não. você querer se prevenir. Fez, deu tudo certo, tá tudo bem, então Uhum. pronto. Não é se você tá, ah, eu vou procurar isso. Não, ninguém tá procurando nada. Não, Só na quero saber se verdade, tá tudo certo mesmo, porque se não tiver, já vamos arrumar. é isso mesmo. E daí, quando a gente acha alguma alteração que no começo é muito mais fácil de ser tratada, o tratamento ele é menos sofrido. Então, isso tinha que ficar muito claro para as pessoas, né? Mas a gente continua na luta, vamos lá, tentando fazer E isso cada um tem que acontecer. se amar, né? A gente sempre É, tá nessa de cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar do trabalho, mas se a gente não se cuidar, a gente não consegue cuidar de de ninguém. ninguém. Sabe eu costumo usar uma figura assim eu acho interessante, mas não sei se vão achar bobo. Quando a gente está num avião, que eles fazem as orientações para o voo, que daí eles falam, se houver despressurização da cabine, máscaras cairão, Uhum. coloque a sua máscara primeiro e depois a de quem está do lado. Eu acho que você se cuidar é justamente isso. Você está colocando a sua máscara para você conseguir estar vivo para ajudar quem está do seu lado. Porque se você não ficou vivo, você não ajudou nem o outro. Não, se você não colocar a sua máscara, você vai morrer, você não vai ajudar nem você nem o outro. Então, quando a gente se preocupa com a nossa saúde, a gente está se mantendo vivo para poder também cuidar de quem está com a gente, de quem a gente ama. Então, acho que inclusive, é uma das maiores provas de amor que a gente pode dar para alguém, né? Para quem a gente ama, é estar bem, estar vivo e poder cuidar deles quando eles precisarem.
Não deve ser fácil, assim, pegar um resultado de um exame já com uma complicação, que assim, que você vê que fala poderia ter vindo antes, né? Que tem Não. coisas que não, mas tem coisas que fala se tivesse vindo antes, tivesse procurado antes, talvez teria um outro jeito de tratar. Então, não deve ser fácil ver aquilo e pensar, por que você não veio antes? Não deve ser fácil, né? Não, eu passei por essa situação algumas vezes, né? E, e eu, assim, eu falei. Eu falei, eu não acredito que você só chegou agora. Eu não acredito que você só voltou agora. Eu não acredito que você veio agora. Porque, assim, eu fiquei indignada de ver o que eu tava vendo, entendeu? E não foi um resultado do exame, foi eu examinando, né? Então, dói muito. Porque você vê que, em geral, eu lido com mulheres jovens, a maioria, né? Então, eu conheço a história delas, de vida, né, os filhos e tudo mais. E daí, a hora que você se depara com alguma coisa que você não tem mais como evitar, já E você tem que aconteceu. falar. Daí tem que falar e assim, eu sou alguém que eu não gosto de ficar fazendo alarde com coisa que não é grave, sabe? Com coisa que eu preciso de mais informações para poder falar. Então, no geral, eu falo, olha, tá acontecendo isso e isso, mas temos ainda que esperar tal. Agora, tem situações que, quando eu vejo que já tá de um jeito que não, né, não tem como eu ficar amenizando, eu sou muito clara. Então, porque parece que tem hora que você tem que dar um chacoalhão, né? Não é fácil dar esse chacoalhão, porque ele vem junto com uma avalanche de sentimentos, assim. Porque a paciente desaba na sua frente. E aí você faz o quê? Às vezes eu desabo junto. Mas assim, eu tenho que mostrar que eu tô ali como suporte. Então, não, vamos lá. Tá tarde, mas ainda dá tempo da gente tentar fazer alguma coisa. Vamos ver até onde vai e tudo mais. Mas é assim, é o pior dos cenários, tá? Esse é o pior dos cenários. É uma coisa que eu realmente eu não consigo digerir bem quando isso acontece. Não E aí eu consigo, acho porque que me dá revolta, me revolta. você poderia ter Vontade de dar. evitado, né? É. Tem umas situações que sabe que são inevitáveis, mas tem algumas que a gente sabe que é. Uhum, Então eu fico sempre pensando nisso, né? sim, Eu vou ver o que tá acontecendo, se acontece alguma coisa de diferente, vamos ver, porque é fácil cuidar do começo, depois a gente sabe que não é. sim, Então eu acho que a gente tem que prestar muito atenção nisso, com né? certeza. E você falando dessa questão de que tem situações que são mais difíceis, eu acho que é onde entra a relação do médico com Deus, não é? Da Ah, paciente com é. Deus, da fé dela, indiferente de religião, nem é Ah, religião que nós estamos sim, citando, né? sim. Olha, eu acho que eu e meu pai a gente fala sobre isso. Às vezes a gente, não sei, é estranho isso, mas a gente tem a sensação de que tem alguma coisa que fala pra gente, sabe? Então, assim, já aconteceu comigo de estar acompanhando uma gestante, tá tudo bem. De repente, eu falo, tá, mas não, eu não vou esperar, vou fazer. E daí eu vou lá, faço, e daí tinha alguma coisa acontecendo com esse nenê, tava com descolamento, alguma coisa que ainda não tava visível. Não sei, mas a gente fala, tem anjinhos que sopram assim, né? Então, eu sinto muito isso. E eu sempre acho que vai dar certo. Por por pior que seja o cenário, eu tenho confiança de que não, vai fazer, né, os exames complementares e não vai ser nada. Acho que Deus está à frente de tudo e que a história de cada um é de cada um, né? Mas eu sempre sou muito confiante, sabe? E daí tem situações que eu me frustro mesmo, porque eu achei que ia dar certo. Eu acreditei, acreditei. E não é em Deus, né, gente? Na verdade, Deus, coitado, tem tanto trabalho lá em cima. E a gente tem o livre-arbítrio, né?
Então, assim, os mé- a- Deus pôs, né, Ele faz a parte dele, né? profissionais das mais diversas áreas no mundo para a gente poder usar isso, né? Então, a gente também que Ele tem que faz fazer a algumas parte dele e a gente escolhas. tem que fazer a nossa, né? Que é A muito gente faz importante. algumas escolhas que Deus não tá de acordo, Porque mas ficar ele. esperando sentado não resolve, né? Não Tem que adianta. levantar aí a É, luta. com certeza. E para encerrar agora esse nosso bate-papo, tá Ai, que muito bom bom. mesmo. Tem alguma mensagem, algum recado que você gostaria de falar, de deixar para as mulheres, para as gestantes, em geral? Tem algum recadinho? Olha, Nath, depois de tudo isso, então deu pra perceber, eu acho, que eu acho que o amor que a gente tem por si mesma tem que ser o maior. Pra gente poder conseguir amar o próximo, amar o outro, amar quem a gente ama, né? E é, eu acho que quando a gente procura fazer bem pra gente mesmo, a gente já tá fazendo bem pra quem tá ao nosso redor. E isso fala, sim, a respeito de se cuidar. Esse cuidado que a gente tem que ter dia a dia com a gente. É um cuidado com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, com a imagem que a gente vê no espelho. A gente tem que procurar isso. E quanto mais a gente tem essa autoconfiança, quanto melhor tá a nossa autoestima, mais a gente produz. Gente mal-humorada, de mal com a vida, não produz nada. E ainda atrapalha quem tá E produzindo, né? atrapalha quem está produzindo, começa a botar defeito. Então, quanto melhor a gente se sente e se faz sentir, melhor a gente vai fazer para os outros. Entendeu? Então, eu acho que o foco principal de toda mulher. Eu trabalho com mulher, então eu vou falar de Uhum. mulher, né? Mas o foco principal do ser humano em geral, de toda mulher, é ela mesma. E eu acho que a gente não tem como fugir disso. Foi muito bom ter recebido você, Obrigada. a Danizinha que está ali também. Eu agradeço muito, eu aprendi Mas, muito e eu tenho certeza que muita gente vai aprender com isso também. Fica aqui o meu muito obrigada. Eu agradeço ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, muito obrigada. E ficamos por aqui em mais um episódio, recebendo essa maravilhosa. Muito obrigada, obrigada. linda. Obrigada a você, o João. Foi maravilhoso. Fiquei muito à vontade. Deu para perceber, né? Falo demais, mas amei. Obrigadão. Nós que agradecemos. Até mais, até a próxima.